Olá pessoal, de Processo Penal, professor Jonathan, trabalhando com vocês aqui hoje, Processo Penal 2. Pessoal, nos últimos dois vídeos nós falamos e finalizamos a respeito do procedimento comum ordinário. Depois eu pontuei para vocês a respeito do procedimento sumário, né? O procedimento sumário que eu disse para vocês justamente isso, que a diferença maior do procedimento sumário para o procedimento sumarício, ou melhor, para o procedimento ordinário, é justamente aquela quantidade de testemunhas, e também será o que? Será o prazo da realização da audiência. Você vai verificar que lá no procedimento comum nós vamos ter aquele prazo de 60 dias para a audiência de instrução e julgamento, né, para a designação daquela audiência, quando o réu estiver preso. Em contrapartida, aqui no procedimento sumário nós teremos um prazo de 30 dias. Além disso, é indispensável mostrar para vocês o seguinte, que no procedimento comum ordinário nós teremos quantas testemunhas? 8 testemunhas para a acusação, 8 testemunhas para a defesa. Em contrapartida, no procedimento sumário, nós teremos 5 testemunhas para a acusação, 5 testemunhas para a defesa. Então, de modo, gente, que a diferença crucial vai ser no prazo da audiência, que no comum ordinário será 60 dias, no sumário será 30 dias, né? Ambos os casos, claro, tratando-se de réu preso. Lembrando vocês o número de testemunhas, que será diferente. No comum ordinário nós temos 8 testemunhas para a acusação e 8 para a defesa. No sumário nós teremos o que? 5 testemunhas para a acusação e 5 testemunhas para a defesa. Antes de avançarmos já para o procedimento sumaríssimo, que aí vai demandar um tempozinho maior, também quero fazer uma observação para vocês a respeito do crime que vai ser pontuado lá no rito comum ordinário, mas que ele será com um número de testemunhas diferente. Qual é o crime? É o crime de tráfico. Gente, o crime de tráfico ele tem uma dinâmica diferente dos demais delitos. No crime de tráfico nós temos aqui agora algumas peculiaridades do procedimento especial previsto na própria lei 11.343, que é a lei de tóxicos, a lei de drogas, a lei antidrogas, e aí depende do manual que você estiver lendo. Eu quero que você compreenda o seguinte: nós temos um procedimento especial relacionado à lei de drogas. Veja que no procedimento comum, tanto ordinário quanto sumário, nós temos o que? O oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, nós vamos ter o que? O juiz vai poder receber, rejeitar, e se ele receber, ele manda citar o acusado para apresentar o quê? Para apresentar resposta escrita à acusação na forma do 396 e do 396A. Isso aí é tranquilo para você. O que eu quero que você volte aqui agora e perceba é o seguinte: no procedimento da lei de drogas, a dinâmica é diferente. Procedimento da lei de drogas, a dinâmica será diferente. Então, qual é o procedimento da dinâmica? Qual é a dinâmica da lei de drogas? Veja, aqui nós agora vamos ter primeiro o oferecimento da denúncia, depois a notificação do acusado. Notificação, veja que aqui nós não estamos falando de citação. Citação já é para ele tomar conhecimento e responder. Aqui é para ele ser notificado. Notificado é comunicar a ele de algo que está acontecendo, para que ele apresente uma defesa prévia. Alguns livros falam preliminar, mas a lei fala prévia. E essa defesa prévia, você não pode confundir ela com a defesa prévia antiga. A lei, antes de 2008, nós falávamos de uma defesa prévia, que era uma peça facultativa e que era apresentada depois do interrogatório do acusado, porque o processo penal era de outra forma antes de 2008. Então, depois de 2008, nós tivemos uma reforma onde surge a resposta escrita à acusação e acaba com a defesa prévia, mas isso lá no procedimento comum ordinário e sumário. Aqui agora, meus queridos, nós estamos falando de um procedimento especial, o procedimento da lei de drogas. Estamos falando do crime de tráfico. No crime de tráfico, primeiro vai ter o oferecimento da denúncia, notificação do acusado, defesa prévia, também no prazo de 10 dias,
E a fundamentação dessa defesa prévia, se cair na sua prova, você não vai utilizar o 396 e o 396A. Se cair na sua prova defesa prévia do crime de tráfico, você vai usar o artigo 55 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. E só depois é que vai acontecer o quê? É só depois que você vai ter agora o recebimento da denúncia. É só depois que você tem o recebimento da denúncia, só depois que você tem o que agora? A possibilidade dessa denúncia ser recebida ou dela ser rejeitada. Então, tome muito cuidado. Isso influi até na sua peça, isso influi até no seu pedido. Isso influi na sua peça, influi até no seu pedido. Por quê? Porque, veja bem, lá no procedimento comum ordinário, o juiz vai receber ou vai rejeitar a denúncia. Se ele recebe a denúncia, seu cliente já está, beleza, virou réu, já está denunciado. Então, quando você for apresentar uma resposta à acusação, veja, você já está respondendo a um processo, está respondendo a uma acusação. Fatalmente, lá você vai ter que pedir o quê? Uma absolvição sumária. Se você agora volta para o procedimento da Lei de Drogas, veja que há uma denúncia, mas o juiz ainda não analisou se ele vai receber ou não. Então o seu pedido vai ser o quê? Para que ele não receba, vai ser o pedido de rejeição. Entendeu? Então veja que o procedimento da Lei de Drogas, ele traz algo diferente para nós. O que eu quero que você compreenda, é um procedimento especial, previsto onde? Na Lei 11.343. Então vamos lá. Depois da defesa prévia, o juiz pode receber ou pode rejeitar a denúncia. Se ele receber, ele agora vai citar o réu, intimar o MP e requisitar os laudos periciais. Para quê? Ele vai somente citar o réu informando que a denúncia foi recebida e nesse mesmo documento ele já pode o quê? Informar a designação da audiência de instrução e julgamento. Tá? Então aqui esse réu vai ser citado agora, mas só para tomar conhecimento do recebimento ou da rejeição e para possivelmente ir à sua audiência de instrução e julgamento. Gente, uma coisa que é muito diferente na Lei de Drogas, referente aos outros procedimentos, é a quantidade de testemunhas. A quantidade de testemunhas na Lei de Drogas são 5 testemunhas para a defesa e 5 testemunhas para a acusação. O que eu quero, além do número de testemunhas, pontuar com vocês uma outra situação muito importante, situação que foi objeto de diversas provas, e se você fizer a leitura pura e simples da lei, você vai errar a questão, porque se você observar a dinâmica da Lei de Drogas, ela diz o seguinte, que na audiência de instrução e julgamento será feito o interrogatório, oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, e aí depois nós temos agora o que? Se necessário for os peritos, a acariação, os debates orais e a sentença. Eu acho que você percebeu uma diferença aqui. Por quê? Tanto no rito sumário quanto no rito ordinário, nós temos primeiro o que? O ofendido, se possível for, e depois a gente começa com as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, se houver necessidade de esclarecimentos do perito, se houver necessidade de uma acariação, e por último nós teríamos o que? O interrogatório. A Lei de Drogas traz o interrogatório primeiro, só que eu já até pontuei para vocês o que? Em um dos vídeos anteriores falando do rito comum ordinário, que o quê? Que isso durou muito tempo, mas o STF acabou com isso. O que eu quero te dizer? A decisão do STF é de que, mesmo em procedimentos especiais, procedimentos criminais especiais, deve ser observado um CPP no que diz respeito ao quê? Ao interrogatório. Então, veja o seguinte, se você lê a letra morta, como diz o povo, a letra fria, se você lê só a literalidade do que está na Lei de Drogas, você vai ser induzido a acreditar de que permanece ainda o interrogatório do acusado como primeiro ato na instrução. E não é.
Não é. Por quê? Porque o dispositivo está lá, mas o mesmo dispositivo estando lá, há uma orientação diferente do STF. Então você lembre que a jurisprudência tem que ser analisada. Então, pelo nome de Jesus, compreenda que conforme a alteração do próprio STF, né, conforme orientação da Suprema Corte, nós temos que, mesmo que a letra da lei diga para você que o interrogatório vai ser o primeiro ato, ele não será. Ele será da forma que está no CPP. Então, gente, tome muito cuidado. Por que eu estou te falando isso? Tome muito cuidado. Porque nós temos vários tipos de estudantes, tá? Nós temos, e ao longo desses anos, a gente sempre percebe. Tem um estudante que é o autodidata, que sabe tudo, ele não estuda conforme nada que o professor orienta. Tem aquele outro que acha que já está pronto, que sabe tudo. Tem aquele outro que é que nem o professor, entendeu? Está sempre querendo aprender e aí está buscando novas formas de aprendizado, bacana, né? Pesquisa um material aqui, outro ali, ouve uma coisa, ouve outra, mas sempre centrado naquilo que está sendo orientado, bacana. Agora, tem também o cara que dá o tiro cego, tá? Tem um cara também que dá o tiro cego que não pega material nenhum, ele não ouve nessas videoaulas e aí depois fala coisa com coisa, ele quer que você coloque na prova uma prova de complete para ele, procedimento da lei de DRO e colocar para ele só colocar DRAS, né, drogas, aí ele acha que a prova está tranquila. Então assim, eu preciso que você entenda o seguinte, pegue aqui a orientação e siga, mas siga estudando corretamente. Então veja, se você for desse que gosta de ser o sozinho e tiver um livro, que esse livro não estiver tão atualizado e você lê lá na lei, você vai achar que aqui ainda é o que? O interrogatório primeiro, porque não foi retirado esse dispositivo. O dispositivo está lá, mas não se aplica da forma que está lá. Bacana? Então, fechando aqui, veja, nós nos vídeos anteriores falamos do ordinário, pontuamos também sobre o sumário, as diferenças principais e trouxe para você o que? Um procedimento especial, qual foi? O da lei de drogas. Procedimento da lei de drogas, só reiterando aqui antes da gente partir para outro procedimento. Qual é o procedimento da lei de drogas? Denúncia, notificação, defesa prévia, recebimento ou rejeição da denúncia, se estão acusado para ele tomar conhecimento daquela denúncia que foi recebida ou não, e ainda, né, para que tome conhecimento da audiência que deverá ser designada. Bacana? Qual o número de testemunhas? 5 testemunhas para a acusação, 5 testemunhas para a defesa. A letra da lei diz que o interrogatório é o primeiro ato, mas na verdade não será. Por orientação jurisprudencial do STF, permanece a mesma dinâmica do nosso Código de Processo Penal com o interrogatório, sendo o último ato da instrução processual antes dos debates orais para que depois seja proferida a sentença. Tranquilo? Não tem nenhum problema. Só uma observação, que depois que você apresenta a defesa prévia na lei de drogas, depois que você apresenta a defesa prévia, é possível, isso aí não é obrigatório, é possível que se o juiz quiser, antes dele decidir sobre aquela denúncia, ele pode ali num prazo de 5 dias, se ele entender imprescindível, tá? Ele pode prorrogar para 10, o que ele pode fazer? Ele pode determinar a apresentação do preso para que? Realização de diligências, exames e perícias, porque de repente que ele pode pedir um exame para verificar se o cidadão é traficante, é usuário. Então veja, ele deve decidir acerca do recebimento da denúncia em quantos dias? 5 dias. Havendo necessidade, ele pode, né, solicitar aí um prazo de 10 dias. E nesse período ele pode, não é se ele deve, ele pode, se quiser, determinar a apresentação do preso para a realização de diligências, exames e perícias. É quase impossível isso na prática. Estou te falando apenas o que a nossa legislação nos traz, e para fins de prova você precisa entender que, apresentada a defesa, o juiz tem 5 dias para decidir sobre o recebimento ou sobre a rejeição da denúncia, e sendo imprescindível, ele pode também ser o prazo de 10 dias. Então 5, mas pode ser 10, e se houver necessidade, ele pode fazer o quê? Ele pode determinar a apresentação do preso. Bacana? Eu acredito, pessoal, que de procedimento comum ordinário, de procedimento sumário e de procedimento de drogas,
ficou bem claro para cada um de nós, não restou nenhuma controvérsia. Eu recomendo a vocês que façam a leitura dos artigos da Lei de Drogas, sobretudo ali a partir do artigo 50, tá? Onde vai falar não especificamente da instrução, mas algumas coisas importantes para a instrução, e depois leiam, tá, os seguintes, 51, 52, 55, até chegar à fase instrutória, para que você tenha um conhecimento para a sua prova. Na prova essa que nós iremos trabalhar os procedimentos. Bacana? Então eu vou finalizar esse vídeo onde nós fizemos um apanhado daquilo que nós dissemos na aula anterior a respeito dos procedimentos comum ordinário, do procedimento sumário, e falamos também com você a respeito do rito da Lei 11.343. Bacana? No próximo vídeo, na próxima aula, nós iremos trabalhar já, iniciar o que? A Lei 9.099 de 95, para falar do procedimento sumaríssimo, aquilo que nós costumamos chamar corriqueiramente de GCRIM, a Lei 9.099. Bacana? Um forte abraço a vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima.